A paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título a importante prática de orarmos uns pelos outros. E o texto que nós vamos tomar por base é o texto de Atos, capítulo 19, e o versículo 6. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, Paulo, impondo as mãos sobre aqueles homens, eles receberam o Espírito Santo. Então, Paulo, ele não orou sozinho, não foi somente ele que estava orando ali, mas tinha outros juntamente com ele no mesmo propósito, intercedendo uns pelos outros. Então, a igreja de Éfeso, ela experimentou o poder de Deus, porque ali tinha aqueles que intercediam, tinha aqueles que oravam, tinha aqueles que buscavam ao Senhor. Então, desde o Antigo Testamento até a igreja primitiva e até os dias de hoje, nós vemos o mesmo padrão. Deus move céus e terra quando o seu povo ora uns pelos outros. Quando tem alguém que está intercedendo uns pelos outros, Deus move céus e terra. Então, intercessão ela não é uma opção, ela é uma prática, ela é algo sadio, ela é algo que necessita que a igreja faça. É amor em forma de oração. Quando nós falamos igreja, igreja é a comunidade de Cristo, não é uma denominação em si, não é apenas aquela denominação, é a igreja de Cristo invisível, que tem pessoas de outras denominações. Então, a igreja invisível, ela é aqui na nossa cidade, ela é nas outras cidades, ela é no Brasil, ela é mundialmente. A igreja de Cristo, ela é todo esse povo, desde o presente, passado e futuro. É a igreja de Cristo, até a volta dele, que vem buscar a sua igreja. O primeiro ponto que nós vamos falar é a intercessão. Ele tem fundamento bíblico. E a gente vê isso desde o Antigo Testamento. Orar uns pelos outros sempre fez parte do povo de Deus. A gente vê o exemplo de Jó. Jó, ele intercedia. E Jó, ele tinha a forma de interceder pelos seus filhos. E você vê que depois ele orou também pelos seus amigos e ali vê a restauração. Jó 1:5 diz: E sucedia, pois, que tendo decorrido um turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Então, ali, ocorrendo o turno de dias, ali os filhos de Jó viviam em banquetes, banqueteando em festas, ali, eles unidos, irmãos, ali, e Jó lhe dizia: vai que eles tenham feito algo contra Deus, eu vou sacrificar algo ali para perdão de seus pecados, que era o costume da época. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. De cada um ele oferecia por cada um dos seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Jó, ele prevenia ali que seus filhos tivessem pecado contra Deus e ele ia e oferecia um sacrifício ao Senhor. Mas nós sabemos que agora nós temos um sacrifício vivo, que é Cristo Jesus. O sacrifício que não precisa mais você oferecer outros sacrifícios de animais, porque o seu sangue resgatou a cada um de nós e nos purificou do pecado. Então, ali ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, tendo em mente ali, ele imaginava, vai que eles pudessem ter pecado contra o Senhor. Então, era melhor ele já prevenir. Jó também, 42:10, a gente vê que ele intercedeu ali pelos seus amigos. Assim que Jó orou por seus amigos, o Senhor começou a devolver a ele suas antigas riquezas. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então, ali, quando ele orou pelos seus amigos, Deus devolveu
tudo aquilo que ele tinha perdido e devolveu em dobro. Devolveu porção dobrada. E ali Jó recebeu toda a sua riqueza de volta. E a gente vê que também ele teve mais 10 filhos. E o resultado, o que foi que aconteceu? O Senhor ele restaurou a vida de Jó. Quando ele passou a orar pelos seus amigos. Quando você ora pelos outros, Deus restaura também a sua vida. Deus transforma a sua vida. Ele dá livramento quando você ora pelos outros, pedindo que Deus proteja. Ele protege você também. Então, segundo Moisés e Samuel, também são exemplos de intercessão com coragem. Moisés, ele levantou a sua voz muitas vezes diante de Deus em favor do povo. Muitas vezes ali ele intercedeu por aquele povo tão rebelde, como a gente vê em Êxodo 32 e 32, mas agora te imploro que perdoe esse pecado, senão eu te peço que me risque do livro que tu escreveste. Então Moisés ele deu a sua vida ali pelo povo. Ali já era um exemplo de Cristo, era uma referência a Cristo. Moisés ali oferecendo a sua vida pelo povo. E ali o Senhor não destruiu aquele povo. A gente vê também esse exemplo em Samuel. Então Samuel disse: quanto a mim, longe de mim. Isso aqui é em 1 Samuel 12, 23. Ele diz: quanto a mim, longe de mim esteja que eu cometa pecado contra o Senhor, deixando de orar em favor de vocês. Então, Samuel aqui ele foi até mais longe. Ele disse: longe de mim. Se eu não orar por vocês, eu estou em pecado. Então, eu oro fervorosamente por vocês. Então, continuarei a ensinar a vocês tudo quanto for bom e direito. Tudo que quanto for bom e direito, ele estava ensinando ao povo de Israel. Interceder é um ato de amor e de responsabilidade de cada um de nós cristãos. Então é um ato de amor e responsabilidade nossa orar uns pelos outros. A gente também vê o exemplo de Elias e Neemias, que essa intercessão que muda a história. Elias clamou e viu o filho de uma viúva ser restaurado à vida. Ele estava morto e ressuscitou. Como a gente vê em 1 Reis 17 e 22. E o Senhor ouviu a oração de Elias, e o espírito do menino voltou, e ele viveu novamente. Então você imagine o poder de Deus na vida de cada um daqueles que o tem, de cada um daqueles que o buscam. Neemias, ele levantou orações fervorosas em favor de Jerusalém. Ele clamava por Jerusalém. Neemias 1 e 4 diz: quando escutei o que eles disseram, me sentei e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo fazendo orações ao Deus dos céus. Então ele disse: olha, quando eu soube a situação que eles estavam passando, eu me compadeci. Eu comecei a chorar, eu comecei a clamar, eu comecei a jejuar, eu comecei a orar por aquele povo. E ali ele orava por aquelas pessoas, pelo Jerusalém, pelo que eles estavam passando. E o Senhor, ele faz a transformação. Então a oração intercessória, ela vem do coração de Deus e ela muda as circunstâncias, ela transforma as pessoas e ela transforma a sociedade também. Então nós temos que orarmos uns pelos outros. Segundo ponto que nós vamos falar, a intercessão é um estilo de vida da igreja no Novo Testamento. Então a intercessão ela é um estilo de vida e nós temos que interceder uns pelos outros. Jesus ele nos deu o exemplo e a gente vê isso que ele viveu. A igreja vive isso. Primeiro, Jesus ele é o maior intercessor. Então, o primeiro que intercede por nós é Cristo Jesus. Dos mortos, o único que pode interceder por nós é Cristo, porque ele morreu e ressuscitou. Então, só intercede quem está vivo.
Quem está morto não tem como interceder pelos outros. Morto que eu digo é o corpo, né? Porque a alma e o espírito não morrem, eles permanecem vivos. Então, nós temos que entender isso. Então, o próprio Jesus Cristo, ele orou por seus discípulos, por aqueles que ainda criam em seu nome, por seus amigos, por Jerusalém e até por aqueles que iam estar em Cristo. Aqueles que iam perseguir a Cristo também ele orou por eles. Como a gente vê em João 17:20, não estou orando somente por estes, mas também por todos os que terão fé em mim no futuro e por causa do testemunho destes. Então ele disse: eu oro pelos presentes e oro pelos do futuro também, porque eles têm que permanecer em mim e que esse testemunho chegue a eles, né? Então Lucas 23:34 dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes e ali lançaram sorte. Então ali eles estavam eh, zombando do nosso Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali eles teceram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. Ali eles zombavam de Cristo. Ali eles diziam: Tu não és o rei? E ficavam zombando deles, bofeteando, cuspindo nele. E tudo isso ele sofreu por mim e por você. Então, se o Filho ele intercedeu, quem somos nós para não interceder também? Então, se o Filho de Deus, que é o dono de todo o poder, ele intercedeu pelas pessoas, quem somos nós para não interceder uns pelos outros? Então, nós temos que ter essa prioridade de interceder uns pelos outros. Segundo aqui, a igreja primitiva orava e ali acontecia libertação. A oração que liberta. A igreja primitiva também, ela viveu essa realidade quando Pedro ele estava preso naquela prisão e foi milagrosamente libertado da prisão enquanto a igreja orava, enquanto a igreja estava incessantemente buscando o poder de Deus, orando, intercedendo pela vida dele. A gente vê isso em Atos 12, versículo 5 e o versículo 12. Se a gente ler completo, vai entender melhor, mas o tempo é curto. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja fazia a Deus uma fervorosa oração pela segurança dele, para que Deus viesse fazer o seu extraordinário ali. O 12 diz: depois de passar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam juntos para uma reunião de oração. Então ali, depois de passar algum tempo ali, que ele, o anjo, foi até a prisão e tirou ele de lá, tirando aquelas correntes, e ele sendo liberto e os portões sendo abertos para ele passar, ele achava que era uma visão, mas de repente o anjo sumiu e ele entendeu que ali era algo verdadeiro. Então ali acontecia o extraordinário de Deus porque tinha uma igreja que orava e um povo que intercedia. Então a igreja que ora junta vence junto. O poder é maior. Então nós temos que orar uns pelos outros. Terceiro, Paulo, ele também tinha essa forma de intercessão, acompanhado de poder. Paulo frequentemente ele intercedia pelas igrejas e por seus cooperadores, como também por Timóteo. Então Paulo ele tinha esse costume de interceder, orando uns pelos outros. E a gente vê em Filipenses 1:3 e 4: todas as minhas orações por vocês estão cheias de louvor a Deus. Quando oro por vocês, o meu coração se enche de alegria. Então, Paulo estava feliz de orar pela igreja, pelos aqueles que andavam com ele e por todos ali, né? Em Efésio, Paulo orou por homens e o Espírito Santo veio sobre eles, como foi o texto que a gente leu. Então, ore em todo o tempo. Peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo
com os seus desejos, com o desejo do Espírito Santo. Isso a gente encontra na parte A de Efésios 6:18. Então nós temos que orar uns pelos outros para nós estarmos na presença do Senhor. Para concluirmos, como cristão, nós somos chamados a perseverar, a estar perseverante na prática da oração, orando uns pelos outros, e confirmando, confiando que, em nome de Jesus, Deus continuará curando, enchendo, removendo vidas, pelo poder do Espírito Santo, transformando vidas, capacitando, enchendo do seu poder. Então nós temos que interceder uns pelos outros. O mundo ele precisa de uma igreja que ore, de uma família que ore. A família ela precisa de um pai que interceda, que ore por eles. Os amigos precisam de amigos que clamem, que intercedam por eles. Então nós temos que entender que quem é o Pedro em nossas vidas? Quem é o Pedro que nós temos que interceder para que ele venha a ser liberto com orações incessantes? Quem é? Então, temos que entender que nós temos que orar sempre, orar sem cessar. Então, ore por esse Pedro que você tem na sua vida, que necessita de oração. Então, levante as mãos ao céu e adore o nome do Senhor, ore a Ele. E o Espírito, ele ainda desce. O poder de Deus, ele ainda está presente. Ele continua firme. E que o amor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteja sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a cada dia para nós vivermos na presença do Senhor. E que o Senhor nos abençoe. Amém.